Olá pessoal, como estão? Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem, pessoal. Iremos a um livro chamado Escarlate e a Besta. É um livro bastante interessante, pessoal. Toda a simbologia, a pirâmide, que é a besta. Uma história de guerra entre a maçonaria inglesa e francesa. É um livro muito importante, pessoal, bastante esclarecedor. Eu soube desse livro através do canal do meu amigo Gustavo Morgado. Eu agradeço muito a ele. Inúmeras matérias eu tomo conhecimento através do canal do Gustavo Morgado. Eu deixarei o link do canal dele na descrição do vídeo, pessoal. Escarlate e a Besta, volume 1, terceira edição. Uma história de guerra entre as maçonarias inglesa e francesa, por John Daniel. Nota da publicadora Day. John Daniel não escreveu outros livros a respeito da maçonaria, a não ser os 3 volumes de Escarlate e a Besta. Um autor reivindicando o mesmo nome de nosso John Daniel tentou provar que os jesuítas estão por trás da conspiração maçônica. Nosso John Daniel aborda a ordem jesuíta no capítulo 8 de Escarlate e a Besta, confirmando que ela não está no controle da maçonaria. Ou seja, ela está infiltrada também como a maçonaria, pessoal. Mas não é ela que controla. Nosso John Daniel é também o autor do livro ilustrado intitulado As Duas Faces da Maçonaria, o qual é um álbum fotográfico, suplemento de Escarlate e a Besta. Ele contém mais de 1.000 fotos de maçons e suas atividades, assim como fotos de sociedades secretas competitivas. É uma leitura livre para todos, não há plano de publicar as duas faces da maçonaria. Após a leitura de Escarlate e a Besta, se você entender que seus amigos, vizinhos ou pastor deveriam lê-lo, também estimule-os a acessar. E aqui está o site, pessoal. Para ver nossos livros, vídeos e áudios sobre a maçonaria, escritos ou gravados, em sua maioria pelo nosso John Daniel. Aqui é Texas, aqui é o dia da publicação. Pode a evolução ser provada cientificamente? A evolução, além de improvável, não é provada. Nós cremos nisso porque a única alternativa é a especial criação e que é impensável. O senhor Arthur Cates, cientista da evolução britânico. Aqui o nome do jornal. Matéria de 26 de agosto de 1984, pessoal. A separação entre igreja e Estado está em nossa Constituição? Atividades conservadoras apontam que as palavras separação entre igreja e Estado não aparecem em nenhum lugar de nossa Constituição, e eles estão corretos. A frase vem de uma carta que Thomas Jefferson escreveu para um grupo de batistas de Connecticut, eu não sei pronunciar, pessoal, essa palavra, na qual louvava o muro de separação entre igreja e Estado da primeira emenda. Estudiosos conservadores têm, de há muito tempo, argumentado que esse muro era destinado principalmente para evitar a criação de uma religião oficial do Estado, não para fechar completamente a porta entre o governo e a vida religiosa.
Aqui é a matéria de 11 de setembro de 2006 na Newsweek, a revista Newsweek. Por que eu deveria crer na Bíblia? Se eu fosse um cético honesto, disposto a ser persuadido pela precisão das Escrituras Sagradas, acho que pediria que você me provasse tal precisão por meio do cumprimento das profecias. Dr. Paul R. Baumann, professor emérito da Bíblia, Universidade aqui de Littornova, Longview, Texas, estado de Texas, nos Estados Unidos. Me perdoe meu inglês básico, tá, pessoal? Ao longo de Escarlate e a Besta, o autor John Daniel oferece esmagadoras evidências do cumprimento das profecias bíblicas na história revolucionária da América e da Europa. Aqui as edições, primeira edição 1994, segunda edição 1995 e terceira edição, a mais recente, 2007. Aqui é a tabela de conteúdo, pessoal. E seus capítulos. Vamos às citações, pessoal, que é importante. Citações sobre a maçonaria em livros e revistas. O Templo e a Loja, por Michael Bennett e Richard Leigh, 1989. A guarda escocesa devia sua lealdade ao trono francês, ou, mais especificamente, à dinastia, eu não sei pronunciar, acho que é Velo, 1328-1589. A guarda escocesa era, na realidade, uma instituição neotemplária. Inicialmente ela consistia de 13 homens armados e 20 arqueiros, num total de 33. Curioso, né, pessoal? A numeração 33. Foi assim que se abriu o caminho para o refúgio dos últimos Stuarts que se encontravam na França e para o tipo de maçonaria jacobita ou jacobina que se fundiu em torno deles. Muito importante essa informação sobre a maçonaria. A nova ordem, o antigo plano das sociedades secretas, por William T. Steele, 1990. Tão completa foi a organização dos clubes jacobinos na França que, entre 1791 e 1792, todas as lojas maçônicas foram fechadas. Peço desculpa de vocês, pessoal, a minha voz está cada vez mais rouca, pessoal. Novamente, tão completa foi a organização dos clubes jacobinos na França que, entre 1791 e 1792, ou seja, no final do século XVIII, todas as lojas maçônicas foram fechadas. A razão para isso foi que, uma vez que os jacobinos sentiram estar no controle da nação, eles temeram que a maçonaria pudesse ser usada, como posteriormente o foi, como uma fachada para um esquema de contra-revolução. Esse aspecto da história repetiu-se nesse país, nessa condição, 150 anos depois, quando esse camarada suprimiu a verdadeira maçonaria que o ajudara a alcançar o poder. Tudo isso, pessoal, é história. Quase no final da Revolução Francesa, 1792, a economia francesa estava em frangalhos. O desemprego estava desenfreado. Ao final de 1793, a nova República Revolucionária encontrou-se diante de centenas de milhares de trabalhadores, para os quais ela não podia encontrar trabalho. Os líderes revolucionários embarcaram em um novo e terrível projeto, que foi copiado para sempre por tiranos, denominado depopulação. Vejam, pessoal. A ideia era reduzir a população da França de 25 milhões para 8 ou 6 milhões, dependendo da fonte consultada.
Só para lembrar a plataforma YouTube, eu estou narrando o conteúdo do livro. O sistema dessa palavra foi a resposta para o problema do desemprego, o qual acarretou em larga escala a destruição dos negócios supérfluos. Na França, os membros do Comitê Revolucionário, a cargo essa palavra, examinaram mapas dia e noite, calculando essas duas palavras que eu não posso falar. Deveriam ser essa outra palavra em cada cidade. Os assustadores tribunais revolucionários tentaram determinar quem deveria passar por isso aqui, pessoal, ou seja, ser transferido desse mundo para outro mundo, e um fluxo sem fim de vítimas marchou para vários tipos dessa condição. Em Nantes, essas duas palavras que eu não posso falar, mas essas também, essa outra palavra, pessoal, e todas essas palavras que eu não posso falar, que costuravam camisas para o exército, foram jogadas no rio. As pedreiras foram os locais favoritos para essa condição, pessoal, em massa, devido às suas encostas e fundos rochosos. E foi dito que muitas operadoras foram fechadas. Desculpa, pessoal. E foi dito que muitas operadoras fecharam devido a essa situação. Terrível, pessoal. É assombroso, mas são fatos, é a realidade. Continuamos nas citações. Conspiração contra o Criador e o homem, pelo reverendíssimo Francis Clarence Kelly, 1974, pessoal. Esse camarada que eu não posso falar o nome, quando chamado de jacobino, pôde responder: nós, os bolcheviques, somos os jacobinos do século XX, isto é, os jacobinos da Revolução Proletária. Esse camarada, vocês devem saber o que ele causou. Pessoal, eu não posso utilizar a palavra, mas envolveu milhões de pessoas, o que ele provocou, pessoal. Foi simplesmente sinistro. Altares ensopados de, essa palavra, outra citação, pelo eu acho que é reverendíssimo, creio que seja isso, pessoal, Francis Clement Kelly, 1935. A partir da chegada dos oficiais espanhóis civis e militares no México, durante e após os conflitos napoleônicos na Espanha, sob o advento de Benito Juárez na política mexicana, a maçonaria deixou o desafortunado país em um turbilhão de problemas, incluindo revoluções, conflitos e tumultos. Existiam duas maçonarias templárias no México, o rito escocês e o rito de York. Joel Roberts Poinsett trouxe o rito de York para o México. Poinsett era um homem prático. Ele resolveu colocar em luta a maçonaria contra a maçonaria. Em seu bolso ele carregava uma carta para estabelecer o rito de York no México e prosseguiu para colocá-la em uso. O rito de York estabelecido por ele poderia, é claro, ser republicano e proletário. Ambas as maçonarias ficaram contra o imperador. Ambas ficaram também contra a igreja, mas em outros pontos elas concordavam.
Os escoceses queriam o controle aristocrático, sendo eles os aristocratas. Só um minuto, pessoal, está passando um helicóptero. Os escoceses queriam o controle aristocrático, sendo eles os aristocratas. Os York queriam enfraquecer o México, colocando o controle nas mãos de, essa palavra aqui, irresponsáveis. Mais outra citação, pessoal. Esse livro, ele é bastante longo, são aqui no PDF 811 páginas. Mas é um livro que eu recomendo, pessoal, que vocês leiam e reflitam. Revista New Age no rito escocês, ou seja, revista Nova Era, abril de 1940, página 202. Ou seja, já havia iniciado o segundo conflito mundial, pessoal. Foram os maçons que trouxeram esse conflito de independência dos Estados Unidos e foram os generais maçônicos que a conduziram para uma conclusão de sucesso. De fato, a famosa festa do chá de Boston é uma cidade norte-americana, a qual precipitou o conflito, foi na realidade o recesso de uma reunião de uma loja maçônica. De acordo com uma edição maçônica de 1951 da Bíblia Sagrada, página 6, edição maçônica, pessoal. Observem. 24 dos majores generais de George Washington, ou seja, um presidente norte-americano, eram maçons, assim como eram 30 dos 33 brigadeiros generais. Dos 56 signatários da Declaração de Independência, 53 deles eram mestres-maçons. Essas citações exemplificam o controle que eles exercem sobre todas as nações, pessoal, desde essa época, século 17, 18. Mais citações, pessoal. Nova Ordem Mundial, por William T. Steele, 1990. O desenho inicial do Grande Selo, preste atenção, pessoal, interessantíssimo isso. O desenho inicial do Grande Selo dos Estados Unidos da América encontrou grande resistência. Isto foi tão descaradamente maçônico que os estudiosos fumegaram em uma desaprovação aberta. O professor Charles Eliot Norton, 1827 a 1908, quando lecionava em Harvard, ou seja, na faculdade de Harvard, de 1871 a 1898, disse: o dispositivo adotado pelo Congresso é praticamente incapaz o dispositivo adotado pelo Congresso é praticamente incapaz de um tratamento eficaz. Ele dificilmente pode, entre parênteses, porém tratado artisticamente pelo desenhista, enxergar de outra maneira do que ser um emblema maçante de uma fraternidade maçônica. Ou seja, ele dificilmente pode enxergar de uma maneira diferente, pessoal, e um emblema maçante de uma fraternidade maçônica. Isso é mais um exemplo do poder que eles exercem sobre as nações, especificamente os Estados Unidos da América, no caso. Outra citação: Conspiração contra o Criador e o Homem, pelo reverendíssimo Francis Clarence Kelly, 1974. Em vista da implacável prática dos Illuminati em usar a maçonaria como fachada e instrumento, não é surpresa que o resultado dessa tentativa de tornar a Nova Inglaterra em um país secularista sob a cobertura da maçonaria foi que o clero da Nova Inglaterra de 1793 a 1800 voltou-se para a maçonaria.
A maçonaria ela está contida no grupo Illuminati, pessoal. Esta é a realidade. Vamos a mais uma citação. O Plano contra a Igreja, por Maurice Piney, 1982. Aqui a igreja no sentido de templo físico, certo, pessoal? Os papas, nossos antepassados, que tinham uma preocupação consciente pela salvação espiritual do povo cristão, logo souberam muito bem quem era esse inimigo mortal e o que ele desejava, mesmo que ele quase nunca saísse das trevas dessa conspiração secreta para a luz. O primeiro anúncio do perigo foi dado no ano de 1738 pelo Papa Clemente XII, o qual confirmou que a maçonaria era a sinagoga de Satanás. Mais um fato, pessoal. Na Suécia, o irmão Gustavo III sofreu esse processo por H. Ancestron, um emissário secreto enviado pela Grande Loja, que Condorcet direcionou conforme a concordância dos maçons que haviam se reunido em Frankfurt em 1786. Eles se reuniram em Frankfurt, cidade alemã, em 1786. Pessoal, observe como tudo é articulado minuciosamente. São os bastidores dos que controlam esse mundo, pessoal. Na Rússia, Paulo I sofreu esse processo. Ele próprio, o maçom, que apesar de saber o perigo da fraternidade, proibiu estritamente. Ele foi corajoso, pessoal. Ele proibiu, mas pagou um preço muito alto. Ele sofreu essa situação. Pela mesma razão, seu filho Alexandre I sofreu idêntico destino. Passou pela mesma situação em Tagarong, em 1825. Todos sofreram essa situação. Eram, em sua totalidade, maçons. Na Áustria, o famoso... Desculpa, pessoal. Na Áustria, eu não poderia falar essa palavra. Essa ação de Sarajevo, o estopim do primeiro conflito mundial. Ou seja, foi uma ação contra o Ferdinando, príncipe de Sarajevo. Foi o estopim para dar início ao primeiro conflito mundial, pessoal. Foi arquitetado por maçons, anunciado e levado a cabo em momento determinado. Outro fato, pessoal, é incontestável isso. Embora a maioria das pessoas, quando tem acesso a essa informação, elas interpretam como uma teoria da conspiração. Isso é muito triste, pessoal, porque elas não buscam pesquisar as fontes, entender pelo menos o básico do assunto para ter uma opinião formada, pessoal. Elas simplesmente veem esse tipo de conteúdo e já classificam como teoria da conspiração ou uma fake news. Mas isso são fatos, pessoal. É incontestável. Um alto dignatário maçônico de nacionalidade suíça expressou-se em 1912 com essas palavras: o sucessor do trono é uma personalidade com muito talento. Uma pena que ele esteja, essa palavra, e ele sofrerá isso a caminho do trono. Na Alemanha, o marechal Hector e seu ajudante, o capitão von Dressler, sofreram isso aqui em 30 de julho de 1918. Nós iremos parar, pessoal, para o vídeo não ficar tão longo. Eu recomendo esse livro com outros que eu tenho trazido para vocês no canal. Leiam, reflitam e cheguem às suas próprias conclusões, pessoal. Esses livros, eles mostram a realidade de como funciona esse mundo.
desde o século XV, XVI, XVII, com a introdução, com a criação dessas instituições obscuras, secretas, que na realidade elas ditam as regras no mundo, pessoal. É simples assim. Se você gostou do conteúdo, pessoal, pode dar o like. Quem não gostou do conteúdo pode dar o dislike também, não há problema. Eu peço por gentileza que compartilhe esse conteúdo, façam qualquer tipo de comentários para que esse conteúdo possa atingir mais pessoas. São algumas diretrizes que a plataforma YouTube utiliza para teoricamente compartilhar para mais pessoas. Tá legal, pessoal? São 26 minutos de vídeo. Eu tentei ser o mais rápido possível, mas o tempo passa rapidamente. Há 26 minutos iremos encerrar o vídeo, tá ok, pessoal? Forte abraço a todos, e se o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso Salvador, o Messias assim permitir, pessoal, até o próximo vídeo. Um abraço a todos.